bater um papo com Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus. E vamos falar da Semana do MEI. Tem a Semana do MEI, né? Que a gente tá bastante movimentada. A quantidade de MEI que tem em Ilhéus é brincadeira, viu? E esses empreendedores movimenta muito a nossa economia. Vamos falar aqui das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas inicialmente a Semana do MEI. Secretário, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Bom dia, Vila Nova. Bom dia, Aline, Neto, Giovana e o nosso agente de desenvolvimento econômico, Roberto Garcia, que está aqui comigo, para falar também um pouquinho aqui no programa. É uma satisfação enorme novamente estar aqui em Vila Nova para poder falar ao seu público e poder falar da Semana dos MEIs. Fala um pouco da importância da pessoa se legalizar. Tem muita gente que ainda está na informalidade e não procurou, né, fazer essa documentação, pagar uma pequena parcelinha do MEI e se garantir, ter as garantias que o MEI tem. Fala um pouco da importância disso, secretário. Olha, Vila, é muito importante que os microempreendedores individuais se formalizem, porque eles passam a ter, primeiro, acesso ao mercado. Eles têm direito à previdência social, eles podem garantir a sua aposentadoria, né? E também eles têm todo o incentivo governamental, é uma lei federal, 123, feita em 2006, e que garante amplos direitos. Inclusive, estive em Brasília participando de algumas comissões temáticas e eu fiquei impressionado com o poder, com a força que tem os microempreendedores individuais. Em Ilhéus tem 14 mil microempreendedores individuais. Assusta também um pouco a inadimplência, por valores ser muito pequenos. Nós temos uma inadimplência próxima a 50%, em torno de 40 e poucos por cento. Então, a gente precisa fazer feiras, estimular que eles participem, treiná-los. Aqui está o professor Roberto Garcia, que foi nomeado agente de desenvolvimento econômico, parcerias que estamos fazendo com as instituições, a Faculdade de Ilhéus, e temos que treiná-los, temos que dar oportunidade para que eles tenham acesso ao mercado, que tenham acesso ao crédito, e é fundamental que eles se formalizem, porque as pessoas pensam, né, de que ter uma empresa é muito difícil. O Roberto costuma dizer que é preciso ter coragem, né, e atitude, né? E é verdade. Então é preciso que as pessoas tenham disposição para isso, e o MEI é a entrada da formalização. Não seria a falta de informação, não? O senhor acabou de falar que 50% dos MEIs, dos microempreendedores individuais estão inadimplentes. E a contribuição, ela é mínima, a contribuição ela é muito pequena. Eu acho que só o fato da pessoa poder garantir uma aposentadoria, estar ali seguro para qualquer autoridade, eu acho que só isso já é suficiente para que as pessoas dêem prioridade do pagamento disso, não? Perfeitamente. Veja só, a contribuição mensal de um MEI é R$ 75,90. Ele contribui com R$ 1 para o ICMS. E se for prestação de serviço, ele contribui com R$ 5. Então é um valor muito pequeno. De 14.267 MEIs em lei, 45,1 inadimplentes. Não justifica. Não E você tem justifica. razão. Eu acredito que a comunicação é fundamental. Por isso que nós chegamos, como aqui o parceiro Roberto Garcia, que tem amplo conhecimento com os pequenos microempreendedores, dinamizar o boca do empreendedor, que está muito ali jogado, abandonado, já foi referência, ele Já precisa foi. constatar isso, né? E estamos trabalhando para levar para um outro local, dar visibilidade, Visibilidade estamos disso. tentando levar ele para a próxima CDE, no antigo imóvel da Cefaz Bahia, tá? E com as parcerias, com treinamento, com capacitação, eles entenderem que ele tem direito ao crédito, né? Ontem eu fiquei impressionado, levantando os números com a Caixa Econômica, do número de recursos que é portado para os pequenos, para os microempreendedores individuais. Quando estive em Brasília também, tive a oportunidade de conhecer um departamento econômico de Santana e um outro também de Cascavel. Eles me fazem iniciativas que me deixou muito animado em saber que a gente pode trazer ao mercado esses microempreendedores. Ele me contou uma situação assim que me deixou impressionado. Ele disse: uma empresa foi contratada para pintar uma escola, um contrato de R$ 200 mil. Sim. Essa empresa subcontratou um MEI, que tem um ajudante, e ele foi subcontratado por R$ 20 mil. Então o camarada pintou uma escola por R$ 20 mil e a empresa que ganhou a licitação levou 180. Então tem que acabar com isso. É preciso
e aí eu falava com o Roberto Garcia, temos que interagir com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Educação, de Serviços Públicos, Ação Social, porque eles demandam desses serviços, né? Para pintar a escola, para fazer muitos serviços. Então, temos que estar capacitando esses microempreendedores e também dando acesso a ele a essas oportunidades. Mas e o aí governo não pode estar inadimplente. Não pode estar inadimplente. Porque, olha aí, quando perde as oportunidades, não é isso? E o feirão tem essa finalidade. E você aproveitar, porque tem até o dia 30 agora, não é isso? Até o dia 30 para poder, senão você vai ficar só o próximo ano, ele vai perder essa janela, essa oportunidade. E ali do lado da feira que estamos fazendo ali em frente à Câmara de Vereadores, ontem fizemos uma abertura com a prefeita em exercício, né? Com todo o staff do pessoal da Caixa Econômica, com a Estação Comercial, CDL, que estão conosco, tá? E a Faculdade de Ilhéus. Vamos hoje iniciar com palestra na associação a partir das 15 horas. E então terça, quarta, quinta e sexta, palestra. Roberto Garcia será um dos palestrantes, o professor Almir Milanese, o Jorginho Loyola, né? E temos o professor Elifaz fazendo palestra essa semana. Temos aqui os temas. O time de primeira. Né? Um time bom, né? A Faculdade de Ilhéus disponibilizando, né, todo esse pessoal para que a gente possa fortalecer os MEIs, tá? E movimentar a economia, Vila, porque olha, é impressionante a força dos pequenos. Eu fiquei tão impressionado numa comissão temática lá em Brasília, que eles têm o poder de decisão dentro do Congresso. Então, por exemplo, os MEIs, ele tem faturamento até R$81 mil ano. Qual é a missão? Né? Quando eu falo com o Roberto, ele fica entusiasmado, ele fala, Paulo, a nossa missão é fazer com que eles façam ser micro, que eles saiam da faixa de 81 mil ano e vá para 360 mil, e em seguida para 3 milhões e 600, que são empresas de pequeno porte. Então, se começa por aí, formalizando, dando a ele a previdência social, né? Ele precisa também de ser atendido pela previdência social, não só a aposentadoria, e ele precisa também facilitar para ele poder, onde é que ele vai ter serviço, né? Então temos que oportunizar isso pelo próprio poder público, as compras governamentais, comprando serviço e comprando também mercadorias, e ele tem um tratamento favorecido, diferenciado pela própria lei, em que se ele estiver competindo com uma grande empresa, até uns 10% do valor aí da licitação, eles têm a preferência. Então, isso é muito bem nos pequenos, e a força que tem em Brasília. Estava se negociando com um assessor parlamentar da Câmara no momento dessa faixa. E logo vai para a pauta do Congresso e vai ser aprovada por unanimidade, que todos entendem a importância de aumentar essa faixa. Então, no caso de uma ação pública, o MEI, se a diferença de preço for até de 10% tem diferença. Então, uma empresa essa informação eu não sabia. Isso foi logo quando a lei já tinha esse falecimento diferenciado. Como tem também questão tributária. Então, já tem na parte tributária um incentivo gigantesco. Não pode alegar. Agora, ele precisa se organizar. E essa disciplina que é fundamental. É por isso que vem a falar de Ilhéus, treinando ele em vários aspectos. Não só na questão de marketing, na questão de acessar ao mercado, na questão do crédito, para orientar ele para poder não tomar o dinheiro por tomar o dinheiro, tem que tomar com a finalidade de investir no próprio negócio dele. Então, essa semana tem a pessoa chegar no balcão hoje, ontem mesmo começando a trabalhar, você pode abrir o seu MEI ali na feira, essa semana, né? Você pode ter a casa que está ali, você regularizar a sua situação fiscal também nessa feira que está ali durante o dia inteiro. O balcão do empreendedor, acho que ele tem essa finalidade, né? O MEI que sabe que a cidade tem um balcão do empreendedor, e qualquer dúvida, ele vai lá e tira essa dúvida lá, ele se sente seguro. Nós, aqui em Ilhéus, nós já fomos referência no balcão do empreendedor, né? Mas a coisa ficou bem à toa. E provavelmente pode ter sido isso, você agora desanimando, não tem muitas informações, pode ter sido isso. Permissão para que o Roberto possa falar um pouquinho. Foi na gestão dele no passado, e ele contar uns detalhes que são muito importantes. Roberto Garcia, que é responsável aí pelo balcão do empreendedor, é responsável na Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Fala um pouco, Roberto, em relação às informações que o microempreendedor precisa ter para tocar o seu negócio, né? O que o MEI precisa ter para tocar o seu negócio. E não tem problema de inadimplência. É aquilo que o Paulo falou, a questão, se tiver necessidade de tomar um empréstimo, existe meios para ele tomar o financiamento dele, empréstimo, mas tem uma finalidade específica, não pode tomar para gastar o dinheiro de qualquer forma, porque isso vai trazer um problema sério lá na frente. Um pouquinho. Bom dia, Vila. Bom dia aí aos ouvintes, né, do Tabuleiro. Eu sou fã, né? Assisto sempre. Veja bem, a maior dificuldade do MEI é a questão da gestão financeira. O MEI, ele mistura as contas pessoais do CPF com as contas do CNPJ. Isso que faz, eu acredito que seja a maior dificuldade do MEI, né? E nós, lá no balcão, até então, ele já foi referência, e ele estava sendo só emissão de documento. A ideia dessa revitalização do balcão é transformar para um lugar de desenvolvimento de negócios. A ideia não é o MEI sem MEI. Isso é uma representatividade muito grande na economia local. Imagine você, de 14 mil MEIs, se a gente colocar aí 1.000, incentivar a trabalhar eles, 1.000 se transformar para microempresa, se cada um desses 1.000 contratar 2 funcionários, crescer, contratar 2 funcionários, são 2 mil empregos diretos. Qual empresa grande que oferece isso? Né? Então, a força do MEI, como o Paulo falou, é muito grande.
Então, para a gente fechar esse ciclo, nós temos a parceria com a Caixa. A Caixa, a correspondente Caixa que tá lá, a Thaís, ela tem um olhar bem diferenciado pro MEI. Só para você ter ideia, só a semana passada a Caixa investiu no MEI cerca de 140 mil. Uma média de 20 mil para cada MEI. Né? E nós fechamos esse Foi isso ciclo. no caminho muito maravilhoso. Maravilhoso. É. E nós fechamos esse ciclo com a parceria com a Faculdade de Ilhéus. Nós temos uma parceria fizemos agora o acordo, a cooperação técnica, né, com a Faculdade de Ilhéus, o núcleo de curso empresarial. Então, o MEI ele vai ser assistido para os estudantes e a coordenação de administração contábeis. Para quê? Para que ele tenha plano de negócios, um planejamento financeiro, um plano de marketing. E ele seja acompanhado por esse estudante, que vai acompanhar, porque a ideia não é só você ter o dinheiro, é, como você falou, é saber onde investir o dinheiro. E não misturar as contas. O seu dinheiro do CPF é seu, você gasta quando ele quiser. O da empresa tem que ter previsão e provisão. Mas como é que ele faz para tirar o dinheiro da empresa, o dinheiro do CNPJ, colocar na conta física dele, na conta pessoal dele? E você, pô, eu trabalhei, estou dizendo que eu não posso misturar, mas eu trabalhei, esse dinheiro não está aqui, eu tenho minhas contas pessoais para pagar, eu faço com esse dinheiro, sair daqui e vir para aqui legalmente? Ótimo, boa pergunta. Primeira coisa, assim, o empresário ele tem que ter salário. Sim. Ele não pode ter o dinheiro na hora que quiser. Como eu falei, o dinheiro da empresa ele tem que ter a data certa, ele tem que ter a previsão. Né? Então você vai determinar quanto é o seu salário. E você vai colocar isso no custo da sua empresa. Né? E esse salário você só retira na data prevista. E aí você passa para o seu CPF. Né? O seu labore. Você passa para o seu CPF. Você não pode, eu estou precisando de dinheiro para entregar uma luz, eu vou sangrar a empresa. Eu estou precisando de um dinheiro. Não. Você vai dar seus pulos, mas você só vai na data certa. Se você não tiver essa disciplina, você embola as contas. Né? Como eu lhe falei, o CNPJ, toda operação financeira tem que ser registrada. O seu CPF não, você acha que você quiser. Então, são cuidados e disciplina que você precisa ter. Porque a empresa, Vila, é número. A empresa não é sentimento, não é coisa, é número. E a empresa é frio, né? O número é frio. Tudo isso, o microempreendedor individual, ele tem de informação no balcão, ele vai ter informação agora na semana do MEI. Isso, tudo isso, toda essa orientação ele vai ter no balcão. O balcão ele vai deixar de ser só emissão de documento. Nós vamos acompanhar os negócios. Como é que vai funcionar? Nós vamos identificar primeiro quais são aqueles MEIs que querem realmente empreender. Que não está ali só por causa do INSS. Não tá ali. A gente vai identificar esses que querem empreender. E tem isso? Tem aquele que abre só para ter o INSS? Só para ter o INSS. E esses aí, assim, a gente quer incentivar que eles empreendam. Né? Mas ele tem que querer também, tem viu? que querer. Não dá para ficar perdendo tempo com quem não quer. Exato. Então o foco vai ser aqueles que querem inicialmente. Aqueles que querem realmente. E aí esses vão ser exemplos até para os outros, né? Então é um trabalho que está recomeçando agora, né? Paralelo a isso, nós vamos atuar também nos mercados municipais, onde tem bastante MEI, né? Nas praças de food truck, nós vamos trabalhar, fazer projetos direcionados para essas áreas. A ideia é a gente dar toda a orientação para que ele desenvolva o negócio e que a gente viabilize o acesso deles ao mercado, tanto pelas compras governamentais, também como criando demandas para que eles possam desenvolver o negócio deles. Né? Mas hoje, lá na prefeitura, na secretaria, você tem um time para tomar conta disso, por exemplo. Começa a se fazer uma grande divulgação sobre isso e aparece aí interessados, uma grande demanda de pessoas querendo esse tipo de informação. Tem um time para fazer isso? Muito bom e muito capacitado e com muita vontade. É uma equipe que estava desanimada, né? E hoje está com todo o gás. Né? Fora isso, tem o reforço da correspondente Caixa também, que está ali muito competente, que está, né? Tem um reforço da faculdade. O Sebrae também está de volta, que estava um pouco afastado, está de volta o Sebrae também, com toda a força do Sebrae. Então a gente está montando uma estrutura pronta para ajudar o pequeno a desenvolver seu negócio. Né? Muito bem. Essa correspondente Caixa, ela fica no balcão? No balcão do empreendedor. Ótimo. Atendendo no balcão. E ela está junto com a gente lá na Semana do MEI também. Né? Ela está com o standzinho do lado do stand do balcão, nós trabalhamos juntos, em equipe mesmo. Né? Tudo isso para a gente gerar desenvolvimento econômico na cidade, a gente precisa incluir o pequeno. Não existe desenvolvimento econômico sem inclusão do pequeno. E eu ouço muito você falar isso. Eu fico numa felicidade muito grande nessas suas colocações. Quando você fala, a gente precisa fazer o dinheiro circular aqui, e a gente realmente precisa fazer o dinheiro circular aqui.
A gente tem que fechar a evasão de economia, principalmente no verão, que acontece aqui no verão, né? E eu fico muito feliz toda vez que você fala isso, eu vibro lá, né? Lá no radinho. E é bem interessante porque todo mundo ganha dinheiro, né? Quando o dinheiro circula, todo mundo ganha. Quando o dinheiro circula, chega na mão de quem realmente está precisando. Essa coisa do dinheiro ficar parado não é bom. Você não movimenta a economia, você não dá um fôlego. Então, e uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é a questão da autoestima. Um povo com autoestima elevada, ele gasta mais. Meu irmão, a gente tem que entender isso, o governo precisa entender isso, os empresários precisam compreender isso, o mercado precisa, quando o mercado absorver essa informação, precisa trabalhar autoestima. Eu estou aqui na rádio, eu não fico falando de miséria, não. Você tem que trabalhar autoestima. Um povo com autoestima, ele gasta mais, ele consome mais, as coisas fluem mais. Porque imagina só, quando você está triste, só para comprar um caixão. Não, Tá triste. Mas alegre, você compra pizza, você sai, você vai no restaurante, você compra um presente, você compra roupa nova. Você tá alegre, tá feliz. É assim. Não, e nós temos o povo de Ilhéus é um povo empreendedor. Nós temos pessoas muito boas aqui empreendendo, né? Eu tenho o maior respeito por todos eles. São pessoas muito boas aqui, realmente empreendendo e guerreiro que faz. Exemplo disso, eu faço muito projeto junto com os Amigos Solidários, né? O Jorginho é fantástico. Ave Maria, ali eu sou fã de carteirinha. Nós fazemos muito projeto juntos e a gente vê a vontade do povo de crescer. Só precisa, né, de um empurrãozinho. Interessante que você falou, porque assim, os governos, eles não dão prioridade para o desenvolvimento econômico. Mas se a gente trabalhar a autoestima do pequeno, fazer o pequeno ganhar dinheiro, aí você melhora a educação, porque ele vai comprar o materialzinho do filho, né? Você vai melhorar a saúde, porque ele vai cuidar mais. Você mexe com todas as áreas da prefeitura e, né? Você percebe perspectiva nas coisas, você tem perspectiva nas coisas, isso é importante. A Semana do Bem tem início que dia? Hoje? Ela começou ontem, a abertura ontem, vai até sexta-feira. Vai até a próxima sexta-feira. Tem uma pergunta aqui, diga, querida, pode falar. Sica perguntou aqui, eu acredito que vocês explicaram da forma inversa, mas ela perguntou se quem tem microempresa pode ser MEI. Se abaixar a primeira microempresa. Quem tem uma microempresa, você pode ser MEI. Não, mas ela passa a ser automaticamente, né? Mas você passa automaticamente, é pequeno posto de faturamento. É o inverso que vocês explicaram o outro. Ela já passou a fase então do MEI. Ela chegou a microempresa. Né? Isso, Para ela voltar a ser MEI, ela precisa dar baixa na empresa. Dar baixa na empresa e reativar o MEI. E aí faz a formalização como MEI. Ô Sica, a semana do MEI, né, em frente à Câmara de Vereadores, teve início ontem. Qualquer dúvida que você tiver, você já vai dar um pulinho lá. Pelas informações, hoje você viu que você tem que dar baixa na sua empresa, dar baixa na sua empresa de maneira legal, e aí você já ativa o MEI, tá bom? Mas para isso é necessário que você dê baixa primeiro, numa etapa, na micro, tá bom? E aí você passa a ser MEI de novo. Mas se tiver mais informações, dá um pulinho lá na Câmara de Vereadores, na feira, na semana do MEI. Das 8 às 18. Estamos tendo também a feira criativa paralela ao evento do MEI, tá? Então, uma feira criativa dentro dessa aqui. Vila Nova, aqui, Roberto fala sobre realidade empreendedora, né? Nós falamos da desorganização dos comércios, mas olha a força de trabalho dessas pessoas. São ambulantes que vão em busca da oportunidade. Isso é a prova de que há um empreendedorismo latente na cidade. O que falta é a organização, é outra história. Mas o fato é que existe realmente isso, e você vê, quando a gente reclama, olha só o aspecto negativo. Está desorganizado, está. Que todo mundo chega ali e faltava um negócio. Essa é a força também das pessoas em busca das oportunidades que precisam para levar o seu sustento. Então tem que olhar aí por um lado bom, e a nossa função é organizar, nossa função é atraí-los para capacitá-los e que eles tenham realmente, tendo essa vocação que tem de empreender, eles terem a formação, a capacitação necessária, as oportunidades que eles possam também prestar serviço ao público. Então, como é que está a organização, secretário, da Semana de Inovação?
em Ilhéus? Amanhã, vamos estar lançando amanhã no Teatro Municipal, às 19 horas. A imprensa toda foi convidada, e acho que parte da imprensa, às 18h30. E é um evento excepcional. O último ano foi realmente espetacular. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado se instalou aqui por uma semana, porque a gente sabe disso, né? E nós tivemos um convite, inclusive, agora do André Vazeiro, vou estar em Salvador dia 5 e 6. Vamos estar justamente, eu imagino que o vídeo dele, isso me surpreende positivamente. Nós tivemos em Salvador já ter uma oportunidade da inauguração do Sebrae, da Faculdade Sebrae, aproveitando isso, vamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vamos na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Fomos muito bem recebidos. E agora recebemos um convite do próprio secretário para poder conversar provavelmente sobre a Semana de Inovação, no qual o governo do Estado também faz um aporte gigantesco, junto com a Prefeitura Municipal, que é a lei, a nossa lei de informática, que assim é a exigência da lei, e também do Sindicato da Indústria de Informática, da Federação da Indústria, e agora estamos tentando incluir a Federação da Agricultura. Eu tenho uma reunião também agendada com o vice-presidente e que também investe muito em inovação. Então, em função do polo de informática, precisamos ter anualmente essa feira, essa semana de inovação, e precisamos melhorar cada dia mais, porque se atrasa de pessoas. É surpreendente quando a gente sabe que o CPE de Ilhéus desenvolve um software gigantesco para tomógrafo, tomógrafo tecnologia nacional, desenvolvido em Ilhéus. Isso é falar da autoestima, isso deixa a gente muito feliz, animado. E essa feira de inovação já tem muita gente investando a vida para nós. Então, a Claudiana coordena esse trabalho maravilhosamente no conselho, instituído pelo município, pela lei de informática, e tem outras coisas ainda executadas dentro dessa lei, que é a criação de um fundo, nós estamos trabalhando para isso, para que a feira tenha autonomia, não dependa só dos recursos governamentais, e esse fundo já tem a vida própria, independente de qualquer governo, a semana de inovação passa a existir por si. Então, estamos muito animados com o lançamento, vai ser na Câmara no Teatro Municipal, amanhã, do trem, e quem tem aqui, que passa frente para ver um momento mais no Senado Nacional, pelo que produz aqui pela tecnologia. Pelo que a gente já produz aqui, o que a gente pode produzir de tecnologia. A gente está muito avançado, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que se produz em de tecnologia, mas o CPE, amigo, é um centro tecnológico dos melhores e com muita inovação. Isso é importante. Por isso, Ilhéus é uma das cidades mais importantes do país quando fala em inovação e tecnologia. Nós estamos desenvolvendo um tomógrafo. Um tomógrafo faz dentro, é isso. É algo muito grande, é algo grandioso. Então, a gente precisa levar esse tipo de informação para a população, para que a população possa entender um pouco mais. Eu falo sempre, digo sempre, que você não pode amar aquilo que não conhece. Né? Então, tanto que as pessoas entendam, conheçam um pouco mais desse novo conhecimento, do que estamos desenvolvendo, do que estamos produzindo, e tecnologia de ponta. Né? Saber que em Ilhéus a gente produz cabo de fibra ótica, saber que em Ilhéus a gente produz, tem estudos de produção celular, que as fundas eletrônicas do país inteiro estão produzidas em Ilhéus. O cara que está em Manaus, que vota lá em Manaus, ele vota aqui em Ilhéus, o cara está lá na ponta, lá no Acre, ele vota na produzida aqui em Ilhéus, celular, máquina, drones de altíssima tecnologia, drones de máquina de crédito. Então, tudo isso aqui em Ilhéus tem muita gente que não sabe. Tu vai no banco ali e quando faz a sua senha, aquela maquininha, vira ela vai atrás, vai lá, produzida pela GTEG Ilhéus. Isso é bacana, né? Eu estive na produção de organização comercial de Ilhéus e eu vi quanta coisa produzida aqui no nosso polo. É maravilhoso. Então, é preciso potencializar isso. É ter ambiente de trabalho para eles. Um ambiente também de incentivo fiscal, porque, obviamente, que com a nova reforma tributária, isso vai ser complicado. Se o município não abraçar bem essas galerias, elas não vão estar por aqui, porque tanto faz. Quem vai pagar os impostos é quem compra, não é mais quem vende. Então, muda completamente a parte da nova reforma tributária. Inclusive, quando promover com uma chamada pública logo no fórum para discutir que o município precisa adequar a nova legislação federal, é preciso que os empresários também, que vai mudar, vira completamente a maneira de agir. Tudo que está desenhado pelo governo federal, super simples, praticamente acaba. Então, você pode ter crédito tributário, você pode ter esse regime de contabilidade completamente diferente, mas esse regime, a tributação é positiva, vai ser lucro real. Então, tem que lançar tudo que entra, tudo que sai, muito mais criterioso. Agora, também para ser mais justo. Embora as alíquotas sejam elevadas, eu imagino que com o passar do tempo tende a se ajustar. Para ajustar. Mas eu acredito que vai realmente mudar completamente e vai ser bom para o país. Porque a gente vai ter a ciência contábil como ciência. O que se criou aí, na essência, você estima um valor que vai pagar, à medida que vai aumentando o faturamento, a alíquota vai aumentando. Isso é desproporcional. Eu sempre digo assim, quando tu chega na loja e fala assim, quanto custa o produto? Eu falo, R$1.000. Se eu comprar 10, você fala 1.100. Você tá maluco? É assim que funciona hoje a tributação progressiva. Tem que ser o contrário. Não é valor legal, estimula você a produzir mais, e na medida que você produzir mais, você vai ter proporcionalmente um valor menor, mas contribuir com mais. Para a gente tem muitas empresas aí passando dificuldade, a polícia industrial aí, que a pessoa abriu várias empresas com uma fantasia só. Mas a pessoa faz isso porque o cara começa pagando 5% e vale 18%. E 18% é inviável. Quando chega a 10, ele interrompe a viável da empresa. Isso ele não está fazendo nada legal. Ele está procurando equilibrar o valor possível do crédito dele, da viva, para dar mais trabalho para ele, mais trabalho para o governo. Por isso que a reforma tributária se faz necessária e passa a fazer mais justiça. O governo fez isso como federação fiscal. Eu, por exemplo, acho que de forma legal, eu não vejo na lei onde proibir isso, né? Não vejo onde proibir isso. Eu acho que é muito mais notícia impactante para estimular, mas se ele paga imposto, não está sonegando. E ele tem mais uma empresa, nós somos um país da iniciativa, né? Eu vejo agora, porque o meu sistema não é justo. É preciso fazer justiça fiscal e deixar ele produzir, crescer, voar. Você fala muito produzir riqueza, distribuir riqueza, não pode todas as pessoas. Então, abre sua empresa, fica ali 2, 3, 4, 5, não trabalha isso, até que a gente faz trabalho. Para poder segurar uma alíquota que seja justa. Até porque se você aumenta a alíquota, aumenta o preço do produto e é ruim para o consumo final. Exatamente. Estou conversando com o secretário Paulo Gâner, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, GFA. Luiz mandou uma mensagem aqui. O prefeito foi à China. Em suas redes sociais, ele disse que foi captar novos parceiros para o desenvolvimento do município. Tal estranheza que o titular da principal secretaria, a de Desenvolvimento Econômico e Inovação, não esteja na ativa. Aproveita a presença do secretário e pergunta se ele está com algum problema no passaporte. Porque acredito que tenha sido isso a Na verdade, Luiz me antes, eu tinha essa pergunta para fazer. Eu achei estranho o secretário. Mas você chegou a faz dias, né? Eu achei estranho o secretário de Desenvolvimento Econômico não estar ativa. Seria justo ser o prefeito e seguir o secretário. Depois colocar outra pessoa que o prefeito diz assim, colocar na política para ajudar ele nesse processo de captação de recursos para o município. O que acontece, secretário? Olha, o prefeito, ele quem decide, né? Não sou eu para servir, né? Meu passaporte tem meu passaporte, também o europeu e minha espanhola, eu tenho também dificuldade. Mas o prefeito é sempre sair da China, tem mais uma série de demandas para fazer uma discussão de demandas. E obviamente que eu não sei, a resposta eu não tenho para te dar. Eu te confesso que eu estou aqui para ajudar a servir e contribuir para o governo. Não tenho nenhum problema de ordem nenhuma. Trocar a presença, então. Trocar a fictícia. Eu não vejo. Eu achei estranho, eu particularmente achei estranho. Secretário,
a gente tem um problema sério, que é essa questão do fornecimento de energia elétrica. Eu não consigo atender como o comércio, e aí, semana passada não teve esse problema de falta de cidade inteira, mas foi trazer para essa região no centro. No sábado, energia elétrica naquela região de julho. O empresário distribuiu conseguindo atender delivery. Não estava conseguindo atender o cliente lá no ponto fixo, porque estava sem energia, não tinha maquininha para fazer as transações necessárias. Como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está tratando isso? Por quê? Porque isso causa prejuízo no comércio, isso causa prejuízo na indústria. Não existe um estado forte, uma cidade forte, uma indústria forte sem energia elétrica. Você tem que ter uma matriz energética que funcione bem, que a empresa responsável pelo fornecimento de energia entregue uma energia de qualidade para que a indústria, para que o comércio, para que o turismo possa funcionar. Como é que o senhor, secretário, autoridade dessa área, está vendo isso e quais são as providências que o governo está tomando? Olha, Vila, nós já participamos de várias reuniões com a Coelba, inclusive com a TIO. Estava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura, e nessa reunião, inclusive, o engenheiro Luiz Joaquim cobrou da Coelba um cronograma, porque eles estão mudando completamente toda a rede em Ilhéus. E me impressionou algumas coisas do tipo, por que às vezes a rede cai tanto? Uma das explicações foi quando injeta na rede energia que vem tipo da energia solar, que é na rede, que ele tem um impacto. Pelo visto, a rede ela precisa de modernização. Isso vem sendo feito. Você vê a Coelba aí trocando poste e tudo. Então, no início do ano, os empresários do setor do turismo, da hotelaria, estavam apavorados. Foram feitas 3 reuniões lá no Ilhéus, no Aldeia da Praia. Participei dessas 3 reuniões. E esse cronograma, eu te confesso que eu não sei se a Coelba entregou, porque o próprio Joaquim cobrava. Pô, tem que ver o que estão fazendo, claro. Tem que saber quando termina. Mas a rede está sendo trocada, a Coelba tem realmente trabalhado nesse sentido, prometeu que ia melhorar bastante os serviços, mas realmente continua crendo que a de energia impacta em todo o setor produtivo. Graças a Deus, lá o setor industrial tem uma usina própria, né? Tem uma subestação, tá? Olivença também tem, mas a cidade cresceu demais também, repentinamente, se construiu muito ao longo desses últimos anos e se demandou muita energia. E a Coelba não conseguiu atender essa demanda no tempo desse crescimento, mas ela promete que realmente está trabalhando nesse sentido. E o cronograma, foi bom falar disso, que eu vou cobrar para saber se realmente entregaram e para que a gente acompanhe mais de perto. E assim via um apoio ao desenvolvimento. Não tem absolutamente nenhuma condição. É de qualidade. Sim. Porque a energia fosse cedo, bem cedo aqui para trocar um transmissor. Por quê? Porque ao longo desse mês, aqui nessa região da Conquista, foram várias quedas de energia. Então, o nosso transmissor sofreu alguns impactos e acabou queimando alguns circuitos internos. E quando vai queimando alguns circuitos internos, teve diminuindo a potência da rádio. E diminui a potência mesmo da rádio. Nós tiramos o transmissor, botamos um outro transmissor, hoje pela manhã, então a gente voltou a pegar onde é determinado pela Anatel, até onde a Anatel permite, que hoje a gente está pegando, mas a Coelba agiu como agência reguladora, tipo assim, tirou a nossa potência. Então nós tivemos que trocar de equipamento. E o que vamos fazer agora? Vamos ter que fazer reparos nesse equipamento que tem problema. Então tem um custo para isso. Eu tô trazendo essa realidade aqui para a rádio. Essa realidade está no hotel, na usada, está numa loja, essa realidade está na casa das pessoas, com máquina de lavar, com TV, com geladeira. Essa realidade está na vida da população. E é prejuízo. Você não consegue desenvolver com isso. Por isso eu estou perguntando, professor, que é onde o dinheiro circula na indústria, no comércio. Eu estava falando de mim aqui, estava falando aqui a organização, meio de informar, ele pode lidar lá com a situação dele. Então, se o MEI, ele tem um pequeno negócio, e esse pequeno negócio utiliza o equipamento ele fica completamente desestabilizado. Os computadores estão trabalhando energia em boleto que ele precisa pagar. Então, isso atrapalha o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Isso atrapalha a empresa de produzindo celular. Isso atrapalha a todos, né? Então, a gente precisa cobrar da empresa que fornece energia, uma energia de qualidade. Então, isso é importante. Eu agradeço ao senhor e aqui os microfones para algo que eu acrescentar. Beleza, agradecer mais uma vez e lembrar aos meios que hoje nós vamos começar a partir das 15 horas, o Milanese dessa Plera, conquiste de clientes e aumente seu lucro. Amanhã teremos marketing para microempreendedores com o professor Roberto Garcia, que é agilamente econômico do município. Na quinta-feira, a oficina será Vida Mais Feliz, gatilhos mentais, 24 de viola. E sexta-feira, nós teremos financeiro e formação de preços,
muito importante, porque a gente faz isso pelo professor, condutor, ele faz a anunciação. Então, agradecer mais uma vez a Programa Tabuleiro. Importante colocar aí alguma coisa para falar sobre precificação. Tem muita gente que não sabe precificar. É isso aqui. Esse sobre último aí. aí é sobre Ali, né? precificação. Ótimo. Eu moro em Belém, mas esse curso aqui no Sul, ele é à noite, uma semana. Hoje o professor aqui tem 2 horas de palestra, ele vai ensinar as pessoas como formar preço, porque não é fácil. Não é fácil, Qualquer né? pessoa pode participar, Qualquer qualquer pessoa. pessoa não Chegar precisa lá pronto. e Pronto. Não precisa ter mim. Não precisa ser Pode. pronto. chegando lá mesmo já pode participar. Pode participar. Previamente, Não tem nenhuma restrição aberta também. Da coordenação comercial, uma sala específica, só temos nessa sala 30 lugares, não cabe muitas pessoas, tá? Em homenagem até ao professor Valdo Sobrinho, que é professor comercial. Lembrar que o professor é contador e membro da delegação municipal de Ilhéus, que é uma pessoa, membro também tem papel, e hoje eu sou sócia, eu é diretora de essa homenagem que não tem para a associação comercial, por essa homenagem ao professor Valdo Sobrinho, que é uma pessoa que dedica bastante ao setor de Ilhéus. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui, de Delzo, ele mandou. Pergunta a Roberto Garcia, a empresa que é micro, ela pode mudar para MEI? Compreendo que primeiro tem que dar baixa na empresa, mas eu te pergunto, é possível mudar para MEI, mantendo o mesmo número de CNPJ da microempresa? Não é possível. Por que não é possível? Porque você vai dar baixa É. na primeira. Se você dá baixa na primeira, pronto. Ele Então, aí vai tem virar o depois. CNPJ dele antes de ele não querer perder, mas infelizmente se fizer essa opção vai perder. Muito obrigado, mas ele está aqui no programa e convidar todos a participar da semana do MEI, que vamos dar uma feira criativa muito bacana, vai ver que vai ter lá muitos artesãos participando dessa feira. Boa sorte, eu coloco com o Paulo Gano, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e Roberto Garcias, que é gerente de agente de desenvolvimento econômico do município de Ilhéus. Vamos apoio, porque já mais informações aqui. Estamos apresentando o Tabuleiro Jornalismo Verdade. Ilhéus FM. Posso sentir e posso voar, a música tocar e a notícia surgir. Posso sentir as ondas voar, sentir você mais perto de mim. E é o 105,9.